Doutora Mônica, qual é a diferença entre asma, asma brônquica e bronquite? Asma e asma brônquica são as mesmas coisas, tá? E o que a gente sabe é que a asma é uma das doenças mais comuns na infância, tá? Se não for a mais comum. E o que ela representa? Ela representa uma inflamação das vias aéreas. Essa inflamação tem como consequência um estreitamento das vias aéreas, é o que a gente chama de obstrução do fluxo aéreo. Então, é uma inflamação acompanhada de obstrução tanto das pequenas quanto das grandes vias. E junto com isso, a asma apresenta uma característica que se chama hiperresponsividade. É como se fosse assim, as vias são mais tensas, são mais nervosas. Isso é uma característica da asma. E a conjunção disso dá os seus sintomas, né? Que é a falta de ar, o chiado, a tosse. Então, asma e asma brônquica é a mesma coisa. Agora, a bronquite em si, que hoje está até um pouco abandonada, mas que na verdade é um diagnóstico diferencial, na verdade a inflamação, ela está só dentro dos brônquios. É como se ela tivesse apenas numa parte da árvore brônquica. Enquanto que a asma brônquica, apesar de ter esse nome, ela atinge tanto as grandes vias quanto as pequenas vias aéreas. E a bronquite, ela está dentro dos brônquios e a etiologia da bronquite é muito mais por infecção, enquanto a etiologia da asma é muito mais por alergia. Eu não sei se eu me fiz entender. Não, deu para entender. Doutora Edson, apresenta a nossa convidada. Bem, hoje estamos recebendo a doutora Mônica Soares, que é chefe do setor de imunologia e alergia do Hospital dos Servidores do Estado, alergia pediátrica do Hospital dos Servidores do Estado e presidente do Comitê de Alergia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença e dando continuidade, então, em relação à asma brônquica ou asma, quais seriam as causas? A principal causa da asma brônquica ainda é a alergia, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, indivíduos nascem, né? Eles recebem dos pais a fisionomia, a cor dos cabelos, a cor da pele e recebem também fatores genéticos que vão predispor a eles desenvolverem doenças, entre elas a asma. Então, à medida que o indivíduo nasce com a predisposição genética, familiar, à medida que ele entra em contato com o ambiente, né, vai começar a entrar em contato com os ácaros, com a poeira, com os fungos, ele vai se sensibilizando. Vai chegar um ponto que essa sensibilização vai chegar e ela vai se tornar clínica, ou seja, a exposição ambiental junto com a predisposição genética, a partir do momento que a sensibilização vai acontecendo gradativamente, até ter como produto, como somatório, o aparecimento da doença em si, que é a asma. Causada, a gente sabe que os principais desencadeantes da asma brônquica alérgica atópica são os ácaros da poeira domiciliar, principalmente no nosso meio. E qual é a influência do fumo sobre a asma? O fumo, ele faz, vamos dizer assim, ele faz mal para qualquer um, né? Agora, se eu tenho um paciente que tem asma e que eu digo que a asma é uma doença inflamatória crônica das grandes vias e pequenas vias, vamos imaginar o seguinte, se eu já tenho uma via inflamada e eu vou usar um outro agente prejudicial, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que aquela inflamação ocorra com mais potencialidade. Eu vou fortalecer a doença, em vez de proteger o indivíduo da própria doença de base que ele tem. Além de todos os outros fatores que nós sabemos que o fungo também causa, como o câncer de pulmão. Agora, no asmático, exatamente é por isso que a gente diz que na asma o paciente tem hiperresponsividade. A hiperresponsividade é que aquela inflamação deixa mostrando as terminações nervosas. Então, essas terminações nervosas expostas, elas ficam muito mais suscetíveis aos agentes poluentes,
né? Seja a poluição atmosférica, seja o fumo, né? Então isso vai prejudicar. O asmático, ele tem contraindicação absoluta em relação ao fumo. E de não fumar. em relação aos pais, nesse caso aí? Né? Em relação aos pais também, porque na verdade o fumante passivo, ele existe. A gente vê que crianças que estão crianças que têm asma brônquica e que convivem com os pais fumantes, o que a gente vê na prática clínica? A dificuldade do controle da doença. Né? Então a gente tem que conhecer os agravantes e tentar orientar, educar aquela família que não é apenas a poeira, que não é apenas um mofo, que o fumo, ele faz com que o tratamento não tenha o prognóstico que a gente quer, ou seja, uma melhora de vida da criança, né? O número de pacientes asmáticos está aumentando no mundo, no Brasil e no Rio. Por quê? Olha, essa é uma das grandes questões que tem sido estudadas por nós e no mundo inteiro. Por que que as doenças alérgicas estão aumentando tanto? Uma das possibilidades, né, é que hoje em dia, com o avanço, a gente tem as pessoas vivendo em áreas fechadas. É o meio urbano, são as pessoas vivendo muito concentradas, em ambientes pequenos, né? E que isso favoreceria o indivíduo a não ter uma vida natural. Tanto é que a gente vê que a gente tem maior índice de asma nos grandes centros. E nós temos menos asma no interior do país. Não é que nós não tenhamos, mas provavelmente a criança que vive mais ao ar livre, mais no campo, que está junto com imensos fatores ambientais, faz com que ela estimule e exercite o seu sistema imunológico para que ela tenha proteção. Não apenas das doenças alérgicas, das doenças autoimunes, das neoplasias. A vida ainda é simples. Viver de forma simples significa conduzir a saúde. Em relação a como é que pode se suspeitar que os pais devem estar alertas sobre sinais de asma? Na verdade, quando as crianças são pequenas, naquelas crianças menores de 3 anos de idade, que começam com sintomas respiratórios, né? Quais são os sintomas característicos? Falta de ar, dificuldade para respirar, tosse seca, né? Esses são sinais que vão alertar os pais. Só que quando a criança é pequena, a gente vai ter determinadas dificuldades de diagnosticar naquela fase inicial da vida que aquilo é uma verdadeira asma brônquica. Então, os pais vão se alertar diante desses sintomas, né, de cansaço, chiado no peito, tosse, acordar durante a noite, tossir quando corre, tossir quando rir. E junto com isso, a história que é fornecida pela família da raiz. Se um dos pais tem histórias, tem um background, tem um histórico familiar de asma, se aquele bebê, antes dos sintomas respiratórios, já apresentou algum sintoma cutâneo, tá? Muitas das vezes associado à alergia alimentar, isso já dá, tanto para a família quanto para o médico, que nós estamos diante de um fenótipo, de uma forma que aqueles sintomas respiratórios vão evoluir para uma situação de asma brônquica no futuro. Agora, é interessante porque a gente nunca pode predizer. As crianças, às vezes, podem ter todos esses sinais e podem crescer e ter uma forma de resposta diferente e ter sido apenas um chiador transitório. Isso é a coisa interessante, essa é a dinâmica do acompanhamento, a importância do pediatra ou do imunoalergista, dele conhecer o paciente como um ser individual, em que ele vai ter prós e contras para desenvolver a asma. Mas o que mostra a asma para os familiares é o cansaço, é a tosse, é a falta de ar e a recorrência desses sintomas.
é a recorrência que vai ajudando o médico e a família porque o médico, quando dá o diagnóstico, ele dá o diagnóstico junto com a família, né? Junto com a história familiar, né? Junto com outros sinais que a criança apresente no exame físico, né? E é isso que é a beleza da assistência, né? Como é que se cuida, como é que se trata de uma criança com asma? Aí a primeira coisa que nós fazemos é classificar a doença dessa criança. Se ela tem uma forma intermitente, ou seja, ela tem uma crise, aí passa um longo período para ter nova crise. Então, ela tem uma doença intermitente. Ou se ela tem uma doença persistente, né? Ela mostra para o médico e para a família que ela tosse quase que todo dia. Então, a partir da classificação da asma, que a gente classifica pela intensidade dos sintomas, pela gravidade dos sintomas, pela frequência dos sintomas, é que a gente vai mostrar como se trata. O primeiro fator é o controle ambiental, né? A poeira, cuidar bem da casa, saber que quem causa... O controle ambiental ele é essencial para todos os tipos de asma. Se o paciente tem 2, 3 crises no ano, ele tem que ser tratado só durante a crise. Agora, se o paciente tem crises todo mês, o médico necessariamente, além do controle de ambiente, ele vai ter que fazer um tratamento preventivo, porque o paciente está dizendo para ele que apresenta uma gravidade e frequência dos sintomas que mereçam tratamento contínuo para que ele possa melhorar da sua patologia. Sendo o ácaro um dos agentes provocadores mais constantes, como é que se controla o ácaro? Limpeza, água e sabão. A forma mais simples, sabe? Você tem que procurar não deixar, por exemplo, na casa, você tira a cortina, tira o tapete, ou se você tiver uma cortina, que ela seja de um material sintético, de limpeza fácil, né? Não deixar a criança dormir com inúmeros bichinhos de pelúcia, com muitos livros no quarto, né? Van Gogh, ele tem um quadro dele que ele mostra como deve ser o quarto do asmático, né? Não é que não tenha carinho dentro do quarto, né? Mas que aqueles objetos que acumulam poeira, eles não devem estar dentro do quarto, né? E que entre a luz do sol. Porque, na verdade, o ácaro não gosta da luz do sol. Ele gosta de... Tem que ser arejado, né? Tem que ser arejado. Né? Como a gente gostaria que fossem todas as casas, né? Como nós gostaríamos, né? Então, assim, o ácaro, ele gosta da umidade, ele gosta da poeira, é onde ele se prolifera, né? Então, e ele gosta de temperaturas mais frias. Então, o que a gente tem que fazer é limpar a casa, passar pano úmido na casa, tirar os objetos que acumulam poeira, né? Procurar não ter umidade na casa, né? O bolor, o fungo, o mofo. Então, são essas medidas simples, né? Encapar, às vezes se a criança tem muito sintoma, nós somos até obrigados a encapar com uma coisa sintética, com plástico, o travesseiro, o colchão, né? E lembrar as mães, se tiver a possibilidade daqueles lençóis serem lavados com água quente, né, assim, 60 graus ou mais, mata o ácaro. Agora, mesmo quando você mata o ácaro, ainda tem um problema. O que dá mais alergia no ácaro ainda são as fezes do ácaro. Tá? Então, essa é a limpeza mesmo. Pode lembrar para os pais também, não só para as mães? Olha... Podemos lembrar para os pais também? Olha, com certeza, com certeza. Você sabe que... Então, já que a gente tem que lembrar para os pais, eu queria também lembrar uma coisa. Uma das coisas que me deixou mais chateada numa última viagem que eu fiz é porque eu, meu marido e meu neto, meu filho e tal... Por que que só tem aquele negocinho de trocar a fralda no banheiro das mulheres? Deveria ter no banheiro dos homens também. Não é? Tanto o pai quanto a mãe tem que trocar. Então, acho que fica tão embutido. Os homens estão excluídos, hein? Estão excluindo os homens, estou achando, hein? Olha, mas eu tô super afim deles serem incluídos. Eu agora vou falar paz, eu vou me vigiar para não falar só mãe.
Porque os pais têm que participar. Lógico. E é fundamental. O tratamento é fundamental, que toda a família esteja envolvida no processo. A família envolvida a vencer um desafio trata a doença e trata a cabeça. E quais são os medicamentos mais frequentes para o tratamento da asma? Se a criança tem uma doença persistente, né, se tem uma doença que necessita de terapia de prevenção, nós temos os corticoides inaláveis, né, que é um grande avanço para a gente, né, porque antigamente a gente só tinha os corticoides na forma pela via oral ou pela via injetável. Então, hoje a gente tem os corticoides inaláveis, que são a primeira linha, a primeira escolha para o tratamento do asmático que tenha sintomas persistentes, mesmo que esses sintomas sejam leves. Então, é o corticoide inalatório, que tem vários tipos de corticoides, eles são utilizados no que a população chama de bombinha, né? Mas na verdade o nome daquilo são inaladores dosimetrados na forma de spray, e que a criança pequena precisa de um espaçador, uma aerocâmera para poder utilizar, né? Conforme ela vai crescendo, o médico vai ensinando outras técnicas inalatórias. E o corticoide inalável é o tratamento de prevenção da doença persistente. Lembrar, porque a questão da substância inalada tem uma história anterior das bombinhas, né, que eram os adrenérgicos. Então, acho que tem que a senhora fortalecer com as mães e com os pais essa questão de que isso não tem relação com aquelas bombinhas antigas. Né? Isso é fundamental, certo, que eles entendam, que possam entender isso bem. O corticoide inalatório, ele é uma medicação anti-inflamatória. Então, nós começamos definindo o que era a asma brônquica, né? E se ficou, a asma brônquica é uma doença inflamatória crônica, né? Então, esses medicamentos, eles não vão tirar o paciente da crise. Eles vão fazer com que o paciente tenha menos crise. Então, essa medicação, ela é anti-inflamatória. Ela não vai acelerar o coração, né? Ela não vai dar tremor. É uma medicação de prevenção. Agora, qualquer medicamento, ele tem risco e benefício. Então, qualquer medicação que seja um tratamento crônico, o médico vai estar vigiando os efeitos colaterais, que são muito menores com as medicações inalatórias, né? Porque, na verdade, esse medicamento inalatório, que começa fora do nosso país nos anos 60, mas aqui começa nos anos 70, 80, a gente está sempre um pouquinho caminhando um pouco mais devagar. Vamos falar dessa forma. Mas não importa, uma hora a história muda, né? Então, esses medicamentos, eles primeiro são absorvidos pelo trato respiratório. Então, muito pouco vai para a circulação sanguínea. Enquanto que, quando a medicação era dada pela forma oral ou injetável, ela primeiro era absorvida na circulação sanguínea, para depois chegar nas vias respiratórias. Então, com isso, a gente dá um grande passo de controle nas doenças inflamatórias, né? Não apenas a asma, né? Nas doenças inflamatórias do sistema respiratório. Agora, se entrou em crise, aí nós temos que usar as medicações, que são as medicações de alívio. E aí a gente ainda usa os beta-2 adrenérgicos, que são as bombinhas, né? Que a gente tem o salbutamol, né? Que a gente tem o fenoterol, que a gente pode usar pela nebulização ou pelo spray, né? E os corticoides inaláveis também não são só pela bombinha, não. Os corticoides inaláveis têm outras formas de apresentação. A gente tem a apresentação em pó seco, que aí depende da criança estar mais apta na coordenação, né? Mas pai e mãe, quando ouvem falar em corticoide, geralmente se assustam. Porque corticoide, cortisona faz mal. Como é que os pais e as mães enfrentam o diagnóstico e o receituário de corticoide? A primeira coisa, né, enfrentar o diagnóstico de uma doença crônica, ele é difícil. Mas quando você diz para o paciente que é uma doença crônica que pode ser controlada,
isso já melhora muito, né? Os pais, eles estão sempre preocupados, o que a gente quer? Todos nós queremos saúde, mas não é assim que funciona. Então, é uma doença crônica? É uma doença crônica, mas que o tratamento controla. E o tratamento de controle para aquela doença, para aquela asma persistente, é o corticoide inalatório. É uma cortisona? É uma cortisona. Tem efeito colateral? Tem efeito colateral. Mas são efeitos colaterais muito minimizados. É só o pai, você pegar a dose de um comprimido de meticortem e mostrar a dose do corticoide que está na forma inalatória. É miligrama. Um adulto, 40 a 60 miligramas. Quando você pega o corticoide inalatório que você vai mostrar para a mãe, você trabalha com uma dose média de 200 microgramas, que vai ser absorvida pelo trato respiratório para depois cair na circulação. Agora, se me perguntar, eu acho que a gente tem que trabalhar com os pais com a verdade. A verdade, ela é fundamental, né? Às vezes o paciente precisa de doses maiores e a gente vai monitorar os efeitos colaterais. É por isso que existe o especialista no sentido de monitorar para aqueles pacientes mais graves, que precisam de doses maiores, e o médico tem que saber quais os efeitos colaterais que ele tem que monitorar. Agora, quando se prescreve um corticoide inalatório, tem que se estar consciente que vale a pena o benefício pelo risco. E tem que se saber que aquele risco é menor. Falando em benefício, então, hoje em dia, é bom é não ter nenhuma doença, né? Exato. Mas ter asma hoje é muito melhor do que há 30 anos atrás, podemos dizer assim, né? Em relação do arsenal terapêutico, em relação, impacto em diminuir a internação, aconteceu isso? Não, exatamente. Em relação, quando a gente começa, por exemplo, raramente nos servidores do Estado, eu interno, mas é raro, eu internar um paciente asmático no serviço de pediatria dos servidores se ele é um paciente acompanhado pela alergia e imunologia. A gente interna, mas a gente acaba internando pacientes que vêm de outros locais e que não fizeram ainda o tratamento preventivo. Então, quer dizer, a gente vê que existe isso, né? Agora, junto com isso, apesar desse arsenal terapêutico tão mais específico, com menos efeitos colaterais, né? Apesar disso, como você falou, Lobo, ainda assim, a gente vê que está tendo mais doenças alérgicas, porque outros fatores influenciam, né? O ambiente, a vida, as mudanças. Então, assim, a gente não consegue controlar todos os fatores, né? Mas, assim, eu quero que fique a mensagem boa, que a doença tem controle. E quando você consegue o controle da doença, o que a gente faz? A gente tenta chegar à dose mais baixa necessária para cada paciente ter a sua doença controlada. E ainda não falei das vacinas, hein? Vamos fazer, então, agora um breve intervalo e voltamos já com Escola de Paz. Voltamos com Escola de Paz e o nosso assunto de hoje é a asma. Doutora Mônica, e prevenção? Bom, falamos da prevenção dos corticoides inaláveis e a gente tem um outro tratamento, tá? Que uma vez que o paciente tenha comprovado que a asma dele é alérgica, tá? É uma asma dependente de uma resposta imunológica, através dos testes cutâneos, através de exames, através da própria história, porque às vezes a mãe vira e fala: doutora, eu tenho uma casa fora, quando chego na casa, a casa está fechada, o meu índice da casa está limpo ou não está limpa, é o meu filho começar a espirrar ou a tossir quando entra naquele ambiente fechado, que está empoeirado, que está com mofo. Então, uma vez estabelecido essa relação de causa e consequência, e a gente verificando que a resposta imunológica desse paciente
é dependente de um anticorpo chamado IgE, está indicado o uso da imunoterapia, que são vacinas. Qual é o objetivo dessas vacinas? Vacinas orais? Olha, nós hoje temos vacinas orais. Essas vacinas orais, elas ainda, no nosso país, ainda não é uma terapêutica convencional, tá? Em alguns países, por exemplo, na Europa, as vacinas orais, elas já estão sendo bem utilizadas, tá? Principalmente para alergia sazonal, aquela alergia mais por pólen, né? A rinite, febre do feno, rinite alérgica. Tem as vacinas orais, inclusive para asma também, mas principalmente para rinite. Nos Estados Unidos, eles não usam ainda essas vacinas orais para dessensibilização. E no nosso país, tem médicos que usam e tem médicos que não usam. Eu trabalho em medicina pública, tá? E com um aluno, né? Como professora universitária. Então, a minha experiência pessoal é com a vacina subcutânea, até o momento. Né? Até porque no hospital que eu trabalho, nós estamos até com alguma dificuldade agora no fornecimento, mas normalmente nós fornecemos aos nossos pacientes o tratamento com imunoterapia para dessensibilização alérgica. Nós temos essa possibilidade. É lógico que tem épocas melhores, épocas que não são tão boas, né? Mas nós oferecemos, e a minha experiência pessoal é com a vacina subcutânea. Embora vários laboratórios já estejam fornecendo essa dessensibilização pela vacina oral sublingual. E muitos colegas meus já estão utilizando. Eu não estou utilizando. Os resultados são bons. Assim, eu acho que se é um tratamento no nosso país que está iniciando, eu não sei te dizer se os resultados são bons. Eu acho que a gente precisa de um tempo para saber essa dessensibilização com esse antígeno nessas vacinas de absorção sublingual, se eles estão sendo tão potentes quanto a dessensibilização pela via subcutânea. O que mostra na Europa, né, que na verdade é mais alergia mais respiratória por pólen, é que os resultados são eficazes. Mas assim, no nosso país, eu acho que ninguém tem essa resposta ainda. Na realidade, existe muito mais experiência, muito mais trabalhos que comprovam a eficácia da subcutânea. Aqui no nosso país, né? No mundo todo é mais. No mundo todos todo, os trabalhos têm muito mais. A subcutânea, embora a vacina oral, sublingual, também esteja caminhando a passos largos, mas a gente não sabe se na nossa realidade, na preparação da nossa vacina, daquele extrato, se ele está sendo feito nas condições adequadas para uma boa resposta. Assim, pontualmente, as pessoas que fazem mais medicina de consultório, e às vezes a mãe não quer fazer a injeção, né? Mesmo sendo subcutânea, o médico acaba fazendo a forma oral para atender, e alguns comentam que os resultados são semelhantes, né? Mas para nós, os resultados serem semelhantes tem que ser um pool maior, tem que ser uma amostra grande. Uma outra questão, a questão da orientação da atividade física e asma. Como é que se orienta a família? Assim, o que a gente quer é oferecer um tratamento que a criança possa escolher a atividade física dela. O que a gente quer é isso. Então, eu comento dizer para os pais que, doutor, é melhor natação, mas ele quer fazer judô, mas tem muita poeira. Eu falei, olha, a gente pode tentar. A gente tenta. E aí a gente vai continuar vendo o seu filho. Se ele não andar para trás, se ele não piorar, eu prefiro que ele faça aquilo que ele quer. Agora, se ele for para uma academia, fazer uma luta, e visivelmente a gente vê que aquilo não está sendo bom para ele, eu tenho até o argumento de dizer para ele, olha, não temos como continuar. Né? Não vale a pena para você.
né? Mas, a princípio, o que a gente quer é que a criança faça o exercício físico, que é o desejo dela. É lógico que a mãe vai procurar uma academia, que ela verifique que está limpa, que é passado pano úmido, né? Onde eles fazem o exercício, né? E, se não der, a gente parte para outro tipo de exercício, né? A maioria, uma das coisas assim que a gente pega nos asmáticos, que eu acho que é próprio do ser humano, né? Eu lido com criança mais pobre mesmo, né? E o que eles chegam para mim, o que eles querem é jogar bola. Essa é o que eles querem, né? Então, eles querem fazerem um tratamento que permita a eles jogar bola, que é o esporte mais falado, comentado, né? E que nós estávamos conversando a respeito disso. É o esporte nacional, né? Que é brasileiro, né? Então, eu quero não, mãe, a gente vai tentar. Se a gente vê que o seu filho piora com exercício, que a gente não está conseguindo, com um tratamento profilático, de prevenção, que ele faça o jogo de futebol, a gente vai partir para outra coisa. E há algum esporte que seja contraindicado? Não tem esporte contraindicado, depende do paciente, né? O paciente é que vai dizer para mim se ele tem contraindicação para um determinado esporte. Por exemplo, tem pacientes que têm asma induzida por exercício. Então, se eu tenho um paciente que evidentemente tem asma induzida por exercício, né, ele depois de 20, 30 minutos, o fato dele fazer o exercício faz com que ele tenha uma resposta com falta de ar, eu vou dizer para ele que aquele tipo de atividade não vai ser boa para ele, até porque ele percebe, ele diz para o médico. Eu começo a fazer o exercício, depois de um tempo eu começo a tossir, eu fico mais cansado que as outras crianças, né? Então aí eu vou dizer para ele, olha, nesse momento, mesmo você não tendo crises de asma, você não tem o controle ainda para fazer um exercício físico com tanta intensidade. Podemos fazer uma medicação de prevenção? Podemos. Mas o melhor, até que você supere essa resposta inflamada, super responsiva, é que você procure outro tipo de atividade física. E aí a gente tenta até a natação. Alguns pacientes também referem que pioram com cloro, né? Hoje a gente já tem as piscinas salinizadas, mas em geral, apesar de dizerem que a gente não deve falar que a natação cura a asma, a natação não cura a asma, né? Mas é um esporte que, na verdade, trabalha muito bem todos os músculos e que induz menos a asma induzida por exercício. E há um componente forte psicológico na asma? Sempre há. Sempre há. Eu acho que quando a gente tem um paciente, a gente não trata apenas a asma, né? A gente trata... A saúde, ela é integral. O componente psicológico, emocional, ele acompanha todos os pacientes com doença crônica. Tanto é que por isso é importante que os pais se eduquem, por isso é importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso, né? Mostrando que a gente vence desafios e que se o paciente conhece a doença dele, se o paciente entende que a doença dele pode ser controlada, a gente também está tratando a parte da saúde mental. Tem criança que, em época de prova, faz crise de asma. É incrível como uma coisa... nós não somos separados, nós somos todos juntos, entendeu? A nossa cabeça, o nosso pulmão, né? Eu tenho criança, teve um paciente adolescente, virou para mim uma vez e falou assim, doutora Mônica, a senhora sabe que eu chio quando eu quero? Eu falei, não posso entender que você chie quando você quer. Aí, então tá, me examina agora. Aí eu examinei. Aí daqui a pouco ele começou, tosse, ele forçando a tosse. Daqui a pouco estava ele com um chiado no peito. Eu falei, olha, então você, por favor, nunca queira, tá? Porque já que você tem essa possibilidade, então não vamos usá-la, né? Então você vê como é que essa parte, o tratamento da asma, a parte dos componentes neurogênicos,
é a parte falha do tratamento. Nós não chegamos lá ainda. Em relação ao fornecimento de medicamentos, o Sistema Único de Saúde fornece os medicamentos. Como é que está acontecendo isso? Isso é super tranquilo? Está importante. difícil? Como é que está isso em relação ao fornecimento de medicamentos? Tem altos e baixos. A primeira coisa que é muito importante, mas é muito importante que seja dito, é que a maioria das farmácias populares, elas têm medicação para hipertensão e diabetes. Então, só adianta os pais procurarem medicação para os seus filhos nas farmácias populares que tenham escrito hipertensão, diabetes e asma. Porque senão ela tem a farmácia popular, mas não tem os medicamentos da asma. E aí, a partir daquele momento, ela vai ali, não encontra e acaba comprando uma medicação que ela poderia obter ou de graça ou por um valor inferior. Então, o médico tem que explicar para os pais que tem que ser a farmácia popular que forneça medicamentos de asma. E a grande maioria é hipertensão. Informação importante. É uma informação super importante, sabe? Ela é importante, porque para a família chega ali para comprar, aí vem para mim e fala assim, poxa, doutora Mônica, a senhora falou que tem na farmácia popular, mas não tem. Falei, não tem. Tem, mas tem que estar asma lá escrito. Se você não tiver nenhuma farmácia popular perto da sua casa com a palavra asma, você vai para as centrais. Você vai para Praça 15. Deveria ter em todas, porque a asma é tão generalizada, não é? Eu acredito que com o tempo. Agora, mesmo nas unidades que são chamadas as unidades centrais de abastecimento, às vezes falta. Tá? Se eu disser que não, aí não adianta, às vezes falta. Entendeu? Essa questão de fluxo e demanda é uma coisa que a gente precisa estar mais organizado, entendeu? Então, às vezes, falta medicação, mesmo nessas que têm asma dentro dos padrões, né? Mas aí, a gente sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vai-se para outra. Em que situações o paciente vê a sua doença agravada? Isso é uma pergunta muito importante, porque o paciente ele tem que ser educado e conscientizado junto com o médico quais são os sinais de agravamento da doença dele. Ele precisa saber disso, né? Ele precisa saber que se ele vê que os sintomas dele estão progredindo, que ele fez a primeira medicação para exacerbação e ele não está melhorando, ele está piorando, ele deve procurar uma emergência. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes tem famílias e tem pacientes que eles sabem exatamente quando a coisa está mais feia, quando a coisa não está tão feia, mas tem outros que têm mais dificuldade de perceber. Então, esses pacientes, eles merecem mais educação, entendeu? E se ele faz, tô sentindo, comecei a chiar, tô com tosse, tô com a sensação do ar preso, vou lá, faço a medicação de alívio, uso o número de jatos que está prescrito na minha receita, fiz, não senti alívio, fiz dali a 4 horas, fiz novamente, não senti alívio, ele tem que saber que tem que estar escrito, não melhorando, emergência. Tá? E ele começa a entender quando ele entra quando ele tem um sintoma que é um sintoma esporádico ou quando ele tem um sintoma que vai evoluir para uma crise propriamente dita. Então vamos raciocinar ao contrário. Tá. Se ele está piorando e não procura emergência, o que pode acontecer com ele? Ele pode evoluir para uma insuficiência respiratória, ele pode evoluir para uma fatalidade. Tá? Isso é importante que a gente saiba que a asma brônquica ela tem que ser tratada. Nunca devemos subestimar uma crise de asma. Entendeu? Agora, o que eu alerto para os meus pacientes? Paciente que veio para mim para ser tratado, que já teve internado numa unidade de tratamento intensivo,
que tem menos de 3 anos, que teve uma crise nos últimos 15 dias. Eu tenho que educar o paciente para saber que essas situações... O paciente e os pais. E os pais. O paciente, o pai e a mãe. Tá? O pai e a mãe. Essa situação, entendeu? São sinais de alerta para a família. Poxa, a criança teve uma crise tem 2 semanas e está entrando em crise de novo, é sinal que aquela crise dela, primeira, amenizou, mas não foi debelada. Tem que ir para uma emergência. Paciente que já teve internado em unidade de tratamento intensivo ou unidade intermediária, entrou em crise, deve procurar uma emergência. E na emergência fazem o que com esses pacientes? Na emergência, a primeira medicação vai ser a medicação inalatória, só que na emergência a gente usa doses maiores, sabe? Se é uma crise mais grave, a gente já entra direto, aí não adianta o corticoide inalatório. Tem que ser o corticoide oral ou injetável. Né? Então, vai fazer nebulizações de 20 em 20 minutos, por 1 hora, por 2 horas. Vai fazer o corticoide sistêmico, seja pela via oral ou seja pela via endovenosa. Os dois têm o mesmo poder de ação, tanto oral quanto endovenoso. O problema é que às vezes a gente faz o endovenoso porque a criança está vomitando. Aí você tem que fazer o endovenoso. Então, essas crianças de maior gravidade vão para a emergência. Aí você vai me dizer assim, poxa, mas vão para a emergência para fazer a mesma coisa que se faz em casa? Sim, só que otimiza o tratamento, faz doses superiores, faz intervalos menores entre ou medicação com aerocâmera ou através da nebulização, depende da emergência, né? Tem emergência que ainda usa nebulização, tem emergência que já está usando os inaladores dosimetrados com espaçador para as crianças. E as escolas que têm pacientes asmáticos? Poxa, isso deviam receber algum tipo de informação? Eu acho que sim. Eu acho assim, o Edson tem essa preocupação, né, com a sociedade de pediatria no estado do Rio de Janeiro, né, que é justamente não educar apenas os pais, né, mas ir até as escolas, porque os professores também têm que identificar os casos mais graves. Os professores, muitas das vezes, o professor às vezes não quer nem dar um paracetamol. É lógico que ele tem que dar com uma prescrição, né? Ele tem que estar bem orientado, né? Então, a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, acho que você poderia falar sobre isso, né? Tem um programa de orientação escolar para os professores. Porque nós temos que, e isso é muito importante, né? Quando a gente pensa na criança, a gente não pensa só em reciclar os pediatras, tratar as crianças, a gente tem que fazer uma participação com aqueles que convivem com a criança. Eu acho que se você pudesse falar alguma coisa se esse programa, né? Aqui é a Escola de Paz e a gente tem a informação nas escolas também, tete a tete. Não, sem dúvida, realmente a gente tem que capacitar os professores. Na verdade, os professores tinham que ter na universidade, deveria ter disciplinas que pudessem já ter alguma formação na área de saúde escolar. Uhum. E para eles, quando os pais conversassem com eles, estarem aptos a entender o que os pais estão falando, inclusive. Porque uma coisa é o pai que conversou e a mãe que conversou com o médico, né, e ele já está passando a informação para o professor. De segunda mão. De segunda mão. Ele tem que ter informações prévias para orientar. Então, esse trabalho com os professores é fundamental. A gente fez isso durante muito tempo nos CIEPs, no Rio de Janeiro, e que precisa realmente trabalhar com os professores. Não aumentar a questão das tarefas do professor, não. A escola passa 8 horas, às vezes, horário integral com a criança, e ela tem que estar apta naquele momento para perceber intercorrências e atuar com uma certa brevidade, né? E como a doutora Mônica falou, tratamento de crise de asma não se deve subestimar. A palavra é essa mesmo. Não se deve subestimar asma brônquica. Crise de asma não se subestima. Não tem que ter desespero, mas não tem que achar, tem que seguir aquele protocolo e qualquer coisa levar para uma emergência, não é? Isso e os professores precisam saber disso também. Nós queremos agradecer a doutora Mônica Soares a participação na Escola de Paz e vamos encerrar por hoje o nosso programa.
prometendo voltar na semana que vem. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim, Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro, ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.